Tá. José Vandregésilo, né? Dos Santos, Santa Federal do Ceará, não é isso? Formação. É porque é André, né? Tem André no meio? Tem um André no meio, aí É. ficou o nome completo é esse. A formação docente em filosofia para a educação básica, uma perspectiva crítica e emancipatória. Bem-vindo à nossa sala. Eu que agradeço, desde já boa tarde, desejar boa tarde para todo mundo. É um evento maravilhoso, eu estou participando pela segunda vez do evento, participei do terceiro e, assim, como ex-aluno do Profil, eu acho que há uma necessidade que a gente se engaje também para participar um pouco mais, para contribuir de alguma forma. Fico muito feliz com a exposição do colega e, de alguma forma, a gente também tem que contribuir. O meu projeto, geralmente eu trabalho muito aquilo que eu discuti na minha dissertação, mas hoje eu resolvi fazer diferente, porque eu estou fazendo um ensaio, projeto para o doutorado, e apesar de não ter o doutorado ainda, né, doutorado profissional em filosofia, mas a gente está na luta aí para que a gente consiga, mas eu quero continuar na linha também do ensino de filosofia, que eu acho que é o que eu posso contribuir. Aqui no estado do Ceará, a gente tem organizado muita coisa bacana e acredito que pode servir de espelho também para os demais estados. Sou um profissional que estou há 9 anos em sala de aula de educação básica, me dedico diariamente ao ensino de filosofia, também trabalho no ensino superior, também lecionando filosofia, mas de alguma forma acredito que a pesquisa ela tem que servir e ultrapassar os muros da escola, né, das universidades, para que a gente possa chegar também à classe trabalhadora. O título da minha pesquisa é A Formação Docente de Filosofia para a Educação Básica com uma Perspectiva Crítica e Emancipatória. É um trabalho que vai de encontro com o que o Francinaldo colocou também. Eu utilizo muito o Steven Bezaros, a obra Educação para Além do Capital, a obra da Lídia Maria Rodrigues, Filosofia em Sala de Aula, a Marx, como pilar da minha pesquisa, o Adorno, na obra Educação e Emancipação. Essa comunicação, que é um ensaio, um projeto, ela tem uma importância, porque é direcionada para a formação docente do profissional de filosofia. Está muito ancorado no papel também do processo de formação do profissional de filosofia que durante a sua formação vai passar pela universidade e que vai ter o contato com alguns programas de iniciação à docência. E aí eu dou ênfase e eu PIBID, que aqui no estado do Ceará é um projeto que tem feito aí um trabalho excelente. A gente ficou na surdina aí por um bom tempo, retorna novamente, e eu acredito que é um trabalho que é importante para quem está em processo de formação inicial, porque a gente sabe da importância da filosofia como disciplina, do currículo. Eu acho que a defesa, né, do currículo, de um currículo unificado também, uma das coisas que a gente tem falado bastante da filosofia, aqui no estado do Ceará, a gente sabe que é uma realidade. O colega falou do processo de municipalização do ensino de filosofia, é uma coisa que a gente tem discutido bastante aqui no estado do Ceará, e a gente já tem alguns estados que já utilizam filosofia no ensino fundamental, alguns municípios aqui do estado, perdão, e que eu acredito que pode servir como espelho também. A luta é grande, é árdua, mas a gente está nessa luta porque a gente sabe que os desafios são gigantescos. E aí a gente tem algumas estratégias para poder promover esse ensino de filosofia, não só no ensino médio, mas também na educação básica como um todo. E aí a gente parte da perspectiva crítica emancipatória como pilar base, já que a gente sabe que a emancipação é uma categoria fundamental no mundo dos homens, na percepção de Marx. O Bezaros sempre fala que a educação é uma espécie de alavanca social, e eu acredito que o ensino de filosofia também vai contribuir para que a gente consiga, né, alavancar e chegar onde a gente tanto almeja. Eu sou um defensor ferrenho da educação e, acima de tudo, do ensino de filosofia.
apesar da gente estar num estado onde a gente também goza desse direito de cátedra, eu acredito que todos os estados também, mas aqui no estado do Ceará, às vezes ou outra também a gente consegue ver alguns avanços e alguns retrocessos. A gente também não é um estado de mil maravilhas, só para a gente também compreender. A inclusão da disciplina de filosofia, né, como obrigatória, está muito distante. A gente sabe que, especificamente aqui o estado do Ceará, a disciplina ainda é optativa. E aí, isso representa um avanço significativo para o desenvolvimento intelectual e ético dos estudantes. Claro que a gente quer que ela permaneça como obrigatória, mas, apesar do momento conturbado que a gente viveu recentemente, só em a disciplina estar como optativa já é uma vitória, mas a gente tem que lutar para que ela permaneça como obrigatória. No entanto, esse avanço só pode ser plenamente realizado com a formação adequada dos docentes, que são responsáveis por transmitir um conhecimento válido, que é o conhecimento filosófico. É um conhecimento que refina, que contribui, de fato, para a formação humana. Nesse contexto, a pesquisa, né, que a gente vai elaborar, que eu vou elaborar, no caso, ela tem uma importância, né, porque ela trabalha na perspectiva da formação docente, enfatizando a perspectiva crítica emancipatória, com o propósito de capacitar os profissionais para que eles possam promover uma educação filosófica de qualidade e, acima de tudo, reflexiva. E aí a gente sabe da importância da filosofia na educação básica. Aqui no estado do Ceará, a gente tem filosofia no primeiro, no segundo, no terceiro ano, não muito diferente da realidade dos outros estados, onde a gente tem 50 minutos de uma aula que acontece semanalmente, onde a gente, que é profissional, precisa, de fato, praticamente conseguir aí malabares em sala de aula para poder, de fato, contribuir para a formação dos alunos. E aí a gente tem a filosofia enquanto disciplina, com o potencial de desenvolver as habilidades essenciais dos nossos estudantes, uma disciplina que promove um pensamento crítico, uma reflexão ética, uma argumentação filosófica, e que trabalha ancorado, né, na capacidade de questionar e de analisar alguns conceitos fundamentais. Você tem a inserção da disciplina no currículo escolar como uma parte essencial na formação dos indivíduos. E aí você prepara esse indivíduo para enfrentar os desafios de uma sociedade complexa e plural. Daí a importância desse refinamento, que é o ensino da filosofia. Claro que a gente não pode ficar só na reflexão, a gente também tem que trazer uma abordagem da tradição também, respeitando muito a tradição. Eu acredito que esse tipo de abordagem, ele contribui de forma significativa para que a gente tenha uma formação humana, não só ancorado nos princípios da pesquisa, né, como eu faço, né, de trabalhar Marx, mas trabalhar também outras correntes de pensamento que eu acredito que são válidas. A gente sabe da necessidade da gente conseguir trabalhar em uma variedade de pensamentos e de correntes para que o aluno se depare com a realidade e que, ao mesmo tempo, ele consiga compreender essa realidade, já que é tão difícil o estudante de educação básica no Brasil ascender. A gente sabe da dificuldade. Eu venho da educação básica, eu sei o universo que é a sala de aula na educação básica, então a gente sabe que os desafios são gigantescos, tanto para quem é estudante quanto para quem é professor. E aí você tem essa proposta de preparar o profissional a partir do programa de iniciação à docência, para que ele tenha algumas experiências que acredito que são válidas para quando ele for lecionar, ele consiga, de fato, dar conta do recado e que possa, de fato, contribuir para a formação dos estudantes. E aí você tem o fortalecimento dos cursos de licenciatura de filosofia. Aqui no estado do Ceará, a gente tem o curso de licenciatura da Universidade Estadual do Ceará. É um curso que é voltado para a formação de professores e que tem contribuído muito. Eu sempre falo isso porque é o curso que tem encabeçado o fórum
fórum, ele é responsável pela organização de um evento, que é o Encontro Estadual de Professores de Filosofia do Estado do Ceará, onde a gente consegue mapear aí mais ou menos o que está acontecendo na rede aqui no Estado, e a gente consegue também ter o contato com a variedade, né, de pesquisas, e aí, de fato, a gente tem aí uma ajuda, né, da Secretaria Estadual aqui de Educação, na organização do evento, na formação continuada também desses profissionais, e, assim, a gente sabe da carência, da falta de recursos, mas que eu acredito que é necessário a gente reconhecer o papel também da Secretaria aqui no nosso Estado. O engajamento dos professores também em relação ao ensino de filosofia, essa preocupação, isso é importantíssimo para que a gente possa objetivar alguma mudança nesse cenário que, a meu ver, é um pouco caótico. A perspectiva crítica emancipatória, na formação docente, ela deve envolver um conhecimento filosófico. Os docentes precisam aprofundar seus conhecimentos e estudar diferentes correntes filosóficas. Eu acho que isso é muito válido, e fazer um debate, né, sobre as correntes contemporâneas, sobre os assuntos atuais, para que a gente, de fato, possa contribuir para a formação do estudante, e para que a gente também saia um pouco também da nossa zona de conforto. Um outro ponto seria a reflexão ética. A gente sabe que a ética, ela deve ser um componente essencial na formação do docente. A capacitação desses professores, a abordagem dessas questões em sala de aula, estimular os debates, as reflexões, os dilemas morais, isso é muito válido, já que a gente pode se utilizar, né, da realidade, ocupar os espaços que o capital nos permite, para que a gente possa também compreender a realidade e fazer com que o nosso alunado também compreenda a realidade. Que tipo de prática pedagógica, né, é válida? Eu acredito que a prática pedagógica reflexiva é muito válida, porque trabalha, né, com a ideia de incentivar o desenvolvimento reflexivo, permitir aos professores uma outra abordagem, uma adaptação, né, às necessidades do alunado, a outra realidade que quem está inserido em um contexto de educação básica, né, no público, no tocante à rede pública, sabe que é muito difícil ensinar filosofia quando o aluno está com fome. E é um ponto que a gente também tem que rever enquanto profissional, não deixar de ser um indivíduo assexuado, né, em sala de aula, o afeto, o sentido da proximidade, de compreender a realidade, eu acredito que é importante também nesse quesito. A abordagem interdisciplinar também é outro ponto que também deve ser revisto. A filosofia ela deve ser ensinada de uma forma interdisciplinar, dialogando com todas as áreas do saber. A gente já tem a perspectiva do novo ensino médio, do NEM, apesar das críticas, né? Mas eu acredito que, em meio ao caos, a gente tem como tirar algo de positivo, apesar das críticas que a gente aqui no Estado, a gente sabe que é um cenário caótico de negação do ensino, a disciplina de filosofia tem sofrido bastante, e aí rever isso também, eu acho que na formação docente esse tipo de discurso da nossa área também tem que se fazer presente. E aí você tem que conectar com as outras áreas para que a gente possa promover um diálogo enriquecedor, para que a gente não consiga, né, criar um atrito, né? Aqui no Estado a gente tem vivenciado muita coisa e que eu acho que é muito válido também compartilhar com os colegas dos outros estados. E, assim, a filosofia, apesar de muitos ganhos, a gente ainda vive uma negação ainda também, em termos de valorização, de reconhecimento, e acredito que isso também pode ser trabalhado na formação docente, trabalhar isso, uma perspectiva crítica emancipatória, para que a gente possa chegar a um ponto, né, de consenso e que a gente consiga, de fato, ter um retorno ou algo positivo. A gente também tem que trabalhar na perspectiva do estímulo à
a criatividade em sala de aula é necessário. A formação docente ela deve incentivar a criatividade dos profissionais iniciantes de filosofia, e aí a gente tem o PIBID, a residência pedagógica, que eu acho que são programas que podem orientar. Eu não fui PIBIDiano, eu trabalhei durante toda a minha graduação, mas é um objeto de estudo que eu quero na minha pesquisa de doutorado, o PIBID. E aí, muito por conta também para possibilitar a criação de atividades e o contato com materiais pedagógicos inovadores. Eu acho que isso é muito válido. Ao contrário do que muitos colegas fazem no mestrado profissional, eu não propus um produto na minha pesquisa, e também casa muito com o que eu estou tentando fazer de exposição hoje. Eu trabalho as atividades de pesquisa educativa emancipadora, onde eu não proponho um produto, eu proponho uma atividade de pesquisa, não é uma metodologia, não tem uma bula, não tem um livro, uma receita. Eu acho que a gente da filosofia, como a gente trabalha com a categoria da liberdade, isso também é válido. Para tentar fazer o fechamento do meu trabalho, a gente sabe que a formação docente de filosofia para a educação básica, ela deve ser orientada por uma perspectiva crítica emancipatória, a meu ver, e capacitar os próprios professores para proporcionar uma educação reflexiva, filosófica, ética e que possa estar conectada com a realidade dos alunos. Não pode ser algo desconexo. O nosso aluno ele tem que ter contato com a tradição, e aí a gente tem que, enquanto professor, ter um jogo de cintura para que a gente possa fazer esse diálogo de aproximação da tradição com o alunado. A gente sabe que a juventude traz uma linguagem um pouco diferente, e aí a gente tenta aproximar essa linguagem, claro, sem perder o respeito aos conceitos, à tradição, para que, de fato, a pesquisa consiga surtir algum efeito. E aí você tem a promoção de uma formação sólida e inovadora, que poderá garantir que a filosofia ela cumpra seu papel fundamental na formação integral dos estudantes e na construção de uma sociedade crítica, justa, consciente e, acima de tudo, igualitária. O propósito de se trabalhar uma formação docente que, de fato, consiga ser estruturada e consiga superar os muros, né, da universidade, saindo um pouco do academicismo e que contribui, de fato, para a educação, muito nessa perspectiva do que eu tento expor hoje. Não sei se eu tenho mais tempo. 3 minutos. 3 minutos? Sim. Só para contribuir também, acredito que a formação docente ela tem um papel importante na abertura do processo educacional, já que é ela que é responsável, né, por conduzir a todo o processo educacional. E a universidade ela tem um papel importantíssimo. Daí a necessidade da gente estruturar os programas de iniciação à docência, incentivar para que a gente possa, de fato, ter recursos, para que a gente consiga ter uma formação continuada de qualidade. A gente vê o exemplo do Prof. Filo, um programa que tem crescido e que tem contribuído bastante. A meu ver, enquanto profissional, eu posso dizer que a minha prática em sala de aula, a melhora deve-se muito ao Prof. Filo, e jamais iria deixar de reconhecer. É isso. Obrigado, André, pela exposição. Pergunto se alguns colegas querem fazer alguma observação. Raquel, Sandrival, Francinaldo. Eu quero fazer uma pequena observaçãozinha. Observação não, fazer um questionamento. Pode começar? Sim, nós temos 10 minutos a partir de agora. Bom, professor, é o seguinte, diante de todas as exposições que nós fazemos nesse congresso e diante também de nossas teses
de dissertação de mestrado, de graduação, assim, a gente fala em tantas indisciplinas do aluno, e assim a gente se vê que é mais assim algo, sei lá, uma cultura, né, que se cria em torno de achando tudo natural, e assim vai continuando a coisa, e esse descaso em nossa educação, como estamos vivenciando atualmente, nós querendo melhorar, né? Então, qual uma melhor situação para isso? Acredito que a gente já está no caminho para a resolução, né? Para a gente ter uma resposta. Eu acredito que unirmos para que a gente possa, se a gente não conseguir resolver, mas pelo menos amenizar. E a educação é um processo. E não vai ser da noite para o dia que a gente vai conseguir resolver tudo isso. Mas o ensino de filosofia ele tem contribuído. Eu sempre falo com meus alunos que o ensino de filosofia é um refinamento. E é um privilégio ter o contato com a filosofia na educação básica. Aqui na região onde eu resido, que é a região do Vale do Caju, aqui na região metropolitana de Fortaleza, na cidade de Horizonte, a gente está num processo para ver se a gente consegue fazer um projeto para fazer com que a filosofia ela chegue também na educação básica, do ensino fundamental, e eu acredito que o pontapé ele já está sendo dado. Basta a gente também contribuir enquanto protagonista, né? Já que a gente está em sala de aula, desconstruir alguns mitos para que a gente possa chegar ao esclarecimento e mudar essa realidade. E que eu acredito que, enquanto profissional da educação, a saída é essa. Aqui no Ceará a gente fala que a gente tem que arregaçar as mangas, né? Para que a gente consiga ter uma mudança de fato. Para resolver, o Mesaros fala, né? Para que a gente possa resolver um problema global, faz preciso resolver primeiro um problema local. Então, vamos começar fazendo o nosso aqui, né? Para que depois a gente possa chegar a uma mudança maior. Mas não temos uma resposta pronta para isso. Mas a prática, né? Ela já é um caminho. Tudo bem, André. Raquel, Francinaldo? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Primeiramente, parabenizar o professor André pela exposição. A partir da exposição dele, nós acabamos por enfrentar várias outras questões, né, no ensino de filosofia. Aqui na nossa realidade, esse mestrado, ele realmente exige essa questão da ação, né, na sala de aula, coisa que até os nossos orientadores hoje, pelo que eu tenho percebido, talvez tenha até uma certa dificuldade em saber como exatamente nós vamos transformar uma teoria em prática, em vista de filosofia, né, pensando em filosofia, e quando vamos trabalhar esse tema da emancipação, da autonomia, isso me parece que ainda causa um certo problema, porque uma das questões que surgem é como nós vamos verificar isso. Como nós vamos verificar o aprendizado de um aluno em termos de emancipação? Como é que nós vamos perceber que ele se tornou um aluno emancipado ainda durante o nosso processo, né, de pesquisa, ou de finalização de mestrado? Então, isso tem sido uma coisa que, pelo menos, tem me preocupado e tem sido comentado também em relação a algumas outras questões. Outra coisa, professor, que eu gostaria de perguntar é como é que o senhor tem enfrentado essas questões? Estou falando de senhor aqui porque o nordestino sempre trata por senhor. Como você tem enfrentado essa questão aí na sua pesquisa, no seu projeto de mestrado e agora para o doutorado? Eu estou iniciando, né? Eu confesso para vocês que eu elaborei a comunicação num processo de escrita ainda. Então,
muita coisa tem que melhorar, inclusive na exposição, reconheço isso. Mas foi importante você falar isso porque me fez lembrar da minha dissertação, que também é uma continuidade do projeto aqui de doutorado. Se utilizei, né, dos espaços que o capital nos permite, então o que foi feito? E até uma dica também para que você pode fazer, já que a gente trabalha com a mesma temática. Durante a minha pesquisa, eu vivia os dois lados da moeda, né? Eu vivia a pesquisa do mestrado antes e durante a pandemia. E eu também vivi um processo de negação, né? Inclusive até de abandonar o curso, mas graças a Deus a minha orientadora, a professora Fátima Nobre, esposa do professor Adalto aqui da UFC, me ajudou muito e, assim, no primeiro momento, partiu da necessidade da gente criar um grupo, né, focal, e aí a gente criou um grupo de estudo de alunos, claro que de forma inicial, e aí esse grupo de estudo eu era um observador participante, mesmo sendo professor, conduzindo a pesquisa, eu era um observador participante, e a gente fazia leitura de textos, claro que respeitando as limitações de cada um, muito distante, né, de uma leitura de fato filosófica, mas trazendo muitos elementos, né, da leitura de mundo deles também, e aí nesse sentido, trabalhar com o que a gente tem e ocupar os espaços para que a gente possa, de fato, superar. Não é fácil, mas é tão prazeroso que mesmo durante a pandemia eu continuei com um grupo de estudo. O nome do grupo de estudo era Grupo de Estudo Emancipar. A gente fez aqui história, né, na escola, fazendo panfletagem, organizando evento e reuniões online também. A gente fazia reuniões online e o que é mais bacana é o interesse, né? Porque muitos dos alunos que passaram na pesquisa de 2021, hoje eles estão na universidade. E isso é muito válido. Impulsando filosofia, que acredito que é mais válido ainda. Tem outros de outras áreas, mas a filosofia, eu acredito que mudou um pouco a visão deles também, a própria visão do núcleo, né, ali da escola, do corpo docente, é uma outra perspectiva, mas, assim, como a gente vai enfrentar, eu acredito que, até falei para o colega anterior, a gente não tem um antigo, né, a gente não tem uma receita pronta. Acredito que enfrentar e a coragem, né, porque o Paulo Freire sempre fala que a coragem também é um ato pedagógico, né, então a gente tem que conseguir trazer esses elementos para que a gente possa fazer uma prática diferente. Eu acho que é muito válido a sua colocação. A gente poderia passar a tarde toda aqui falando sobre isso, porque eu gosto muito. É um assunto que eu tenho prazer, a educação e a relação com a filosofia. Aqui a gente ainda tem aí uma barreira, né, em relação aos programas, em relação ao ensino de filosofia. O professor da educação básica não é pesquisador, mas a gente está fazendo diferente e mostrando que a gente também faz pesquisa na escola e que a gente também pode ocupar alguns espaços. É isso.